Nesse vídeo agora nós vamos alinhar a distância focal da gravação da tua máquina, tá? E junto nós vamos também posicionar os lasers, colocar certinho os lasers de posicionamento, que são esses dois lasers que tem aqui, que te ajudam a achar essa distância focal de um modo mais fácil. O primeiro passo é criar um quadrado, certo? Com uma medida de 20 por 20 milímetros, tá? Então aqui você criou o quadrado de qualquer forma, não se preocupa. Aqui, ó, é onde nessa área aqui é onde você define o tamanho, tá? Aqui está o tamanho do teu quadrado. Então eu criei ali um quadrado de 20, 584 por 25058. Se você olhar, ele vai estar maior no eixo Y do que no eixo X, tá? E aqui está o posicionamento. Então aqui é onde ele está. Se eu quiser que eu colocar ele sempre no centro, eu vou colocar 0 e 0. Certo? Ele vai para o centro da área de trabalho. Lembrando aqui a tua área de trabalho. Esse quadradinho aqui, ó, esse cadeado, ele trava as proporções. Então se eu mexer aqui agora e colocar 10, certo? No eixo Y, ele vai dimensionar o eixo no eixo X, ele vai dimensionar o eixo Y também junto com ele. Então ele vai fazer isso proporcionalmente. Como que a gente quer deixar os dois com 20, eu vou destravar aqui, ó, você vai ver que o cadeado, eu cliquei nele, o cadeado agora está aberto. E aqui eu vou colocar 20, certo? Vou dar Enter. Você veja que ele mudou a proporção do desenho aqui agora. E vou também nesse outro aqui colocar 20. E agora eu tenho um quadrado perfeito para poder fazer a minha gravação. O próximo passo vai ser o que? Eu vou apertar um Head aqui, ou selecionar F1, certo? Para que eu possa ver isso na minha máquina. Eu dei um Head, um F1. E se você olhar agora, eu já tenho ela projetada aqui, tá vendo? Em cima da minha chapinha. Eu coloquei uma chapinha aqui de inox, tá? De metal, para que eu possa ver isso sem afetar minha área de gravação. Não quero gravar aqui, então eu sempre coloco alguma coisa aqui em cima. Eu estou vendo que por aqui, por conhecer já, que ela está fora do ponto focal, tá? Mas o que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá no computador novamente, vou dar Stop e vou verificar se aqui, ó, essa função aqui, Continuous, está marcada. O que é que essa função faz? Essa função vai manter a gravação, né, rodando continuamente sem parar, porque eu quero que ela fique marcando, mostrando para mim o que tá projetado lá enquanto grava. Aqui é o botão de gravação, tá vendo? O Mark, ou como muita gente chama o File, tá? Quando eu aperto aqui, eu inicio a gravação, ou quando eu seleciono F2, eu inicio a gravação. Vou apertar aqui, F2, e vou lá para a mesa, para a minha bancada. Aqui na máquina eu vejo que ela deveria estar gravando, mas ela ainda não está gravando. Se você olhar, ela só está passando no mesmo lugar continuamente e não está gravando. Por quê? Porque ela está fora da distância focal. O que é que eu vou fazer para achar essa distância focal? Eu vou mexer esse eixo aqui para cima e para baixo até encontrar o melhor ponto de gravação dela, tá? Com ela funcionando assim, eu vou vir aqui em cima, certo? E vou rodar, ó. Vou botar para baixo, você vai ver que só vai mudar o tamanho ali, mas ela não vai gravar, porque provavelmente a distância focal está mais para cima. Agora eu estou invertendo, rodando para o outro lado e subindo para tentar encontrar essa distância focal. E eu vou perceber quando ela começar a gravar. Ela vai começar, eu vou olhando para o metal e vou percebendo que ela vai começando a emitir um laser, além do laser vermelho, um laser branco, uma área de gravação branca. Ó. Você vai começando a perceber, eu vou fazer mais devagar agora. Ó. Ela começou a gravar, ela está gravando menos, um levezinho. E à medida em que eu vou subindo e vai chegando na distância focal certa, isso vai se intensificando. Estão vendo a mudança até chegando a sair fagulhas, tá vendo? Eu estou procurando a melhor distância focal. Quando eu perceber que eu cheguei no ápice disso, eu vou parar. Para saber disso, eu vou precisar passar do ponto máximo de gravação. Eu já passei, ó, agora eu estou percebendo que ele já está começando a diminuir. Se eu continuar, ele vai sumir. Eu vou voltar até o ponto máximo da minha gravação, que eu julgo ser aqui, certo? Aqui eu estou no ponto máximo da minha gravação, certo? E nesse momento eu não mexo mais aqui, eu vou parar a gravação lá
no computador. Parei a gravação. Eu quero que você perceba aqui o seguinte. Eu vou tirar essa chapinha daqui agora. Aliás, eu vou deixar ela aqui assim, só deslocar um pouquinho para você poder ver. Eu tenho aqui 2 pontos a observar. Né? O laser está... Aqui eu tenho três pontos. Um laser de posicionamento, outro laser de posicionamento e o terceiro laser de posicionamento. 2 deles estão juntos aqui no mesmo lugar e um terceiro está aqui fora. Ó, se você olhar aqui, você vai entender que ele está aqui fora. Como eu falei, ele está aqui fora. E agora o que é que eu quero que você perceba? Se eu tirar essa chapinha daqui, ó, vou tirar essa chapinha do lugar, você vai perceber que esse ponto, que é um só, ele vai se afastar. Se você chegar bem perto, você vai perceber que ele está afastado. Ele tem 2 pontos aqui. Então, voltando. Então, aqui eu tenho um ponto só. Se eu tiro essa chapinha, eu passo a ter 2 pontos. Talvez você não consiga ver aí no vídeo, porque o ponto é muito pequeno, é muito preciso. Então, talvez você não consiga ver. Mas olhando a olho nu aqui próximo, você vai perceber que tem 2 pontos aqui e um terceiro ponto aqui. Por que eu estou mostrando isso para você? Para você entender que mesmo uma chapinha fina vai produzir uma diferença de relação de foco, tá? Porque foco é a distância entre a lente e o ponto onde está sendo gravado. Se o teu ponto onde está sendo gravado tem essa diferença daqui para cá, você está fora de foco. Aqui eu tenho quase, o que? 1 milímetro, talvez 1,5 milímetro de material, e eu vou desfocar isso na hora que eu vou gravar. Então ela pode sair com sombra, ela pode sair mal gravada. Então sempre o ponto focal tem que estar em cima do lugar onde a gente está gravando. O próximo passo vai ser alinhar o terceiro ponto para que a gente tenha os 3 pontos juntos. Quando eles se chocarem, você sabe que ela vai estar no ponto focal em qualquer lugar. Nessa condição aqui, eu já conseguiria perceber isso apenas movendo para cima e para baixo. Ó, se eu mover para cima e para baixo, você vai perceber que eu tenho os 2 pontos se afastando. Tá vendo? Se eu juntar agora... quando eu conseguir juntar os 2 no mesmo lugar, ela vai estar no ponto focal. Agora ela está no ponto focal. Por que colocar os 3 então? Para ter mais certeza ainda, pois quanto mais focado, melhor a tua gravação, principalmente se você for fazer corte, tá bom? Então, eu vou ensinar você a fazer isso agora. No teu jogo de chaves, no jogo de chaves que você recebeu, você vai ter uma chavezinha Allen de 2.5. Você vai pegar essa chavezinha, tá? E você vai perceber que ela tem 2 cabeças, né? Uma cabeça mais boleada e uma cabeça mais reta. Com essa cabeça mais boleada, você vai até aqui do lado, na parte de baixo, aqui de onde está a tua cabeça galvo, você vai encontrar um parafuso. Você vai folgar esse parafuso, tá? Vai girar e folgar esse parafuso. E a partir daí, ó, eu quero que você observe aqui, você vai conseguir mexer nesse ponto focal. Tá vendo aqui, ó? Ele vai para um lado, vai para o outro, você consegue mexer nele. E o teu objetivo não é uma coisa muito fácil, né? Principalmente para mim, eu uso óculos, não tenho uma vista muito boa, mas o teu objetivo vai ser colocar esse ponto focal exatamente em cima daquele outro ponto, daquele ponto que já está alinhado, tá? Posicionei e agora eu vou apertar ele para que ele fique certinho no lugar. Agora eu tenho os 3 pontos no mesmo lugar e eu já tenho a distância focal mais apurada. Quanto mais certinho esses pontos estiverem, mais ajustado vai estar a tua gravação. Agora que você encontrou a distância focal, já configurou os lasers de posicionamento, o que é que pode acontecer, tá? Na tua gravação, o preview, né, o Mark Select, ali onde você consegue ver, né, o que está sendo gravado, tá? Ele pode estar posicionado fora do lugar de gravação. Então pode acontecer de você projetar alguma coisa para gravar lá e a marcação gravar em outro lugar. Então eu quero mostrar isso exemplificando para vocês. Então eu deixei o mesmo quadrado aqui, eu vou fazer uma gravação com esse quadrado nesse cartão de alumínio anodizado aqui, tá? Que vem com você. Eu vou apertar o Fire aqui, vou tirar do contínuo até, eu vou marcar só uma. Fiz uma gravação, eu quero que você venha ver aqui, ó. Você está vendo que foi feita a gravação. Porém, se eu apertar aqui agora o Head para mostrar onde deveria ter sido a gravação, você vai perceber que tem uma diferença de posicionamento de onde o laser vermelho está aparecendo, que é onde deveria acontecer a gravação, e o lugar onde aconteceu a gravação. Isso acontece por quê? Porque ele está mal configurado. Então agora eu vou ensinar vocês ali no computador
a configurar essa marcação, ela deve ficar exatamente em cima do local onde gravou, para que você, na hora que posicionar o teu produto, saiba exatamente onde vai gravar. Para fazer essa configuração de posicionamento do laser exatamente em cima do local onde está sendo gravado, você vai vir aqui em Param F3, tá? Você vai clicar aqui, vai vir aqui nas configurações de marcação em Other, tá? Clicou aqui, você vai vir em Headlight Pointer, tá? Clicou aqui, você vai ver o seguinte, você vai ter várias configurações, nós vamos nos focar em duas, Offset pós X e Offset pós Y. Lembrando, na mesa de gravação, o Y está nesta posição aqui, ó, vou voltar aqui, vou cancelar aqui e voltar para você ver. O laser está nesta posição aqui, você está posicionado aqui, na frente da tua mesa de gravação. Então, aqui está o teu Y e aqui está o teu X. Como a gente viu lá que o deslocamento que está acontecendo, ele está acontecendo em X, nós vamos mexer no parâmetro dx, tá? Nós vamos mexer, se tivesse em Y, você mexeria no de Y, como está em X, você vai mexer no de X. Aqui está em 2. Eu tenho a impressão de que com o parâmetro entre 0,5 e 1 a gente consegue ajustar ali. Então eu vou colocar primeiro 1, aqui ó, vou apertar 1, certo? Vou dar OK e vou novamente dar um head aqui e vou perceber lá no cartão se está certinho, tá? Você vai perceber aqui ó, que eu consegui movimentar um pouco ele para cá, para deixar ele no mais perto, mas que ainda não chegou. Eu ainda teria que movimentar mais alguma coisa. Eu acredito que o 0,6 já vai trazer ele para o lugar certo, tá? Isso vai ser no olho, você vai realmente ter que fazer essa configuração também no olho, não tem uma medida exata, porque ele pode estar posicionado em qualquer lugar e você precisar mover ele até o local onde você tá. Lembrando, vou voltar lá para o computador para mostrar para vocês lá no computador. Lembrando que lá, do mesmo jeito que eu posicionei aqui 00 e ficou aqui, se eu colocar menos, ó, vou colocar aqui, eu vou selecionar menos, ó, estou em X só, tá no 0. Eu colocar menos 10, eu movimento ele para o lado esquerdo, tá vendo? Ó, menos 10, movimentou para o lado esquerdo, certo? Se eu colocar um número positivo, vou colocar 10, eu vou movimentar ele para o lado direito. Lembrando que aqui é o zero absoluto, né? Aqui é o zero absoluto. Se eu coloco aqui 10, eu movimento para o lado direito. Se eu coloco somente um menos aqui, eu movimento ele, dou um Enter, eu movimento ele para o lado esquerdo. A mesma coisa vai acontecer aqui também. Se eu coloco aqui 10, eu movimento ele para cima. Se eu coloco menos 10, eu movimento ele. Opa, botei menos 100, desculpa aqui, menos 10. Eu movimento ele para baixo, tá vendo? Tá? Então, sempre isso. Menos move para baixo e para a esquerda, e o número normal movimenta ele para cima e para a direita. Tá? A mesma coisa, eu vou voltar aqui os dois para o ponto zero, porque eu preciso que eles estejam no ponto zero, tá? Para que ele caia exatamente em cima do lugar onde a gente tinha gravado. E agora eu vou novamente aqui em parâmetro F3, Other, Headlight Pointer, certo? E vou aqui onde eu tinha colocado no X, ó, Offset pós X e Offset pós Y. Eu estou mexendo no X. Eu tinha colocado 1, eu vou colocar 0. Atenção aqui, é ponto, não é vírgula, tá? É ponto, 0,5, certo? Eu vou dar OK. E vou novamente dar um head aqui para ver se ela caiu certinho lá. Ó, aproximou mais um pouco, mas não foi ainda. Talvez eu precise ir para um número negativo para poder chegar lá. Vamos fazer isso novamente. Então, eu acelerei um pouco o vídeo, né, para você não ficar vendo eu fazendo teste aqui, mas o teste é isso, é ficar botando configuração ali. Eu consegui encontrar com menos 0,5, tá? Com menos 0,5, se você olhar aqui, você vai ver que ele está posicionado exatamente em cima de onde ele gravou. Então agora, quando eu gravar alguma coisa, ele vai sair exatamente em cima daquele lugar onde eu fiz a gravação. Então eu posso ter certeza que quando eu der um visualizar, né, der um contorno ali, eu vou conseguir ver exatamente onde a gravação vai cair. Não tem como cair fora do lugar.